Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Vozes que Inspiram. Eu sou a Manuela e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre saúde mental. E para esse bate-papo mais que especial, nós convidamos duas pessoas que são especialistas e também atuantes nesse meio para tirarmos algumas dúvidas e aprendermos mais sobre como nós podemos cuidar da nossa saúde mental. E você que está aí do outro lado da tela me assistindo, como você tem cuidado da sua saúde mental? E a sua saúde mental tem sido prioridade para você? Bom, nós vamos ver muitas coisas hoje e uma delas é sobre como nós podemos desenvolver uma boa saúde mental. Eu quero apresentar aqui para vocês que nós estamos com dois convidados no estúdio. O Elton, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. O Elton é psicólogo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. E também estamos aqui com a Regina que é psicanalista e já atua clinicando há um bom tempo, né? Obrigada. E obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar desse episódio com a gente. Seja muito bem-vinda, Regina. Obrigada, gentileza. Gente, bora lá. Eu trouxe aqui, é uma dúvida minha e também do pessoal de casa. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso dentro do que vocês trabalham, dentro da área que vocês atuam, sobre o que é a saúde mental em si, né? Porque às vezes a gente ouve muito o termo saúde mental, mas muitas pessoas não sabem o que é. Olha, a saúde mental, por si só, propriamente dita, nós dizemos que é a capacidade, a habilidade das pessoas de conseguirem resolver problemas diante de situações muito difíceis. Então, quando nós falamos que uma pessoa ela tem uma saúde mental desenvolvida, é porque ela tem algumas habilidades que ela consegue lidar ali com algumas desavenças durante o que ela tem durante ali os seus dias. Então, o termo saúde mental ele é complexo. Não tem uma receita pronta de como que você vai desenvolver uma saúde mental. Mas acreditamos que é quando as pessoas elas têm essa capacidade de ter um conhecimento sobre si mesmos, sobre os outros e exercer uma funcionalidade também dentro dos seus meios, tanto acadêmico, das suas vidas sociais, tanto pessoais também. Então, quando nós falamos de saúde mental, é mais ou menos isso. E as pessoas têm aquela ideia, né, de que saúde mental é como se você fosse linear, como se fosse para sempre muito bem, muito good vibes. E não é assim que funciona. Às vezes você vai ter ali uma recaída mesmo, às vezes você vai estar triste, às vezes você vai ficar feliz, outras vezes você vai ficar com medo. Então é natural. E isso é ter saúde mental também. Afinal, você é ser humano, então você sente. Você tem todas as suas capacidades e totalidades. Isso se torna-se prejudicial quando é extremo e você não sabe resolver. E aí é onde procura os psicólogos ou os psicanalistas, né? Para poder desenvolver esta capacidade de resolução de problema ou até mesmo um processo de autoconhecimento. Então, vamos supor assim, se eu colocar a saúde mental dentro de uma caixinha, ela seria basicamente, eu posso olhar com um olhar de que seria as ferramentas que eu aciono no meu dia a dia para mim conseguir me relacionar socialmente e lidar ali com as situações e problemas que surgem no dia a dia. Poderia classificar como sendo isso também. Eu não colocaria dentro de uma caixinha, mas eu poderia dizer que sim, são alguns instrumentos, são algumas estratégias que nós utilizamos para que a pessoa consiga lidar com esta demanda. E cada pessoa ela vai ter uma variação diferente de o que é saúde mental ou de problema ou de resolução de problema. Algumas mais, outras menos, depende muito da individualidade daquela pessoa, daquele sujeito que está ali procurando um tipo de ajuda para a saúde mental. Muito bom. E Regina, quando a gente fala dessa parte da análise, né? Como que a pessoa vai se comportar ali? Porque, por exemplo, a gente sabe que a psicanálise tem uma abordagem um pouco diferente da psicologia. E a análise vai trazer mais um autoconhecimento, mas que está ligado ali ao inconsciente, ou seja, seria algo que a gente ainda, como ser humano, não teve acesso se você ainda não fez a análise. E como que a gente vai se comportar dentro disso? É possível encontrar um bem-estar ou você sempre vai estar ali dentro do desconforto buscando respostas para a sua saúde mental? Perante a psicanálise, o ser humano ele é sempre incompleto. Então ele lida com a falta constante, né? E no caso, para ter a saúde mental, desde criança, vai do ambiente em que ele foi criado e das habilidades que ele foi capaz de desenvolver para enfrentar situações de frustração, de estresse, né?
de culpa, de perdas. Então, isso é também saúde mental, relações pessoais, interpessoais. Então, como o Elton bem disse, não tem uma receitinha, não tem uma regra, né? Vai de sujeito para sujeito e, obviamente, de circunstância para circunstância. Eu não posso rotular aqui, né? Absolutamente, porque às vezes aquilo que é tranquilo para um, para o outro, é a gota d'água, Deus nos acuda, né? Então, vai depender de toda essa vivência que essa pessoa teve, né? Que na psicanálise a gente chama de subjetividade, quer dizer, cada um tem seu olhar, a sua forma de ver. Eu sempre digo que a mesma água fervente que amolece a cenoura endurece o ovo. Então, cada um vai reagir de uma forma. Por isso, na psicanálise, a análise, ela vai trabalhar, o analista vai olhar com os olhos, ele vai buscar olhar com os olhos que essa pessoa está enxergando aquela situação, né? Não é bem empatia, não, né? Porque o analista, ele não é questão de empatia. Ele tem uma técnica, né? É uma ciência, e no caso ele vai procurar como que essa pessoa está enxergando. Porque para um, perder o pai é um horror, mas para o outro, perder o seu pet é tão grave quanto perder o pai. Então, é muito subjetivo e a saúde mental, aí entra o que o El disse, que é saúde mental. Né? Então, o analista ele não se colocaria no lugar do outro, né, especificamente. Igual você falou, citou a empatia, né? Então, não seria ali se colocar para se comover, para sentir junto com o outro. Mas ele está meio que de fora, né, analisando de todos os ângulos ali. Porque eu acho que assim, às vezes quando a gente está dentro da situação, a gente não consegue, né, olhar, como diz, com todos os olhares. E uma pessoa que está de fora consegue analisar melhor. Então, né, seria basicamente o analista, ele pegaria na mão dessa pessoa, entendeu? Para que ela possa atravessar. O analista não conduz. Ele segura na mão para que essa pessoa atravesse aquela fase, aquela dificuldade, aquela novidade que ela, ou até mesmo às vezes tenha que voltar para reviver alguma dor, algo dolorido e ela tem que passar. Então, obviamente, quando a gente fala em empatia, esse ficar no lugar do outro, então é meio lugar comum. Sim. Então, o analista, ele vai, obviamente, acolher a dor dessa pessoa, perceber, né, o quanto essa dor está atingindo essa pessoa e ajudá-la à travessia. Mas o analista, se ele, vamos dizer assim, se identifica com a dor da pessoa, ele perde a capacidade de ajudar porque ele está envolvido emocionalmente. Sim. Então, a partir daí, ele já vai... Não que a gente não chore às vezes com a pessoa, não que a gente não sorria, não é isso. Não estamos lá como robôs, não é isso que eu estou dizendo. Mas essa ligação direta não daria, né? Eu não posso me permitir... essa identificação emocional, né, de intimidade. Tanto é que o analista, acho que o psicólogo também, a gente não atende o pai, a mãe, o amigo íntimo. Por quê? Porque aí você tem uma lente colorida nos olhos que vai te impedir de realmente poder ajudar aquela pessoa eficientemente. Maravilha. O termo mesmo de empatia, por si só propriamente dita, é basicamente você se colocar no lugar do outro. Sim. E aí a gente não trabalha mais com esse termo porque a gente sabe que não é possível. Porque cada dor ela é única, cada sentimento ele é único e cada um vai sentir de uma potencialidade diferente. Então, por isso que dentro da ciência mesmo, da psicologia propriamente dita, nós não utilizamos esse termo de empatia. Nós falamos sobre autocompaixão. Eu me compadeço pelo que você está sentindo e pelo que você está passando, que é diferente de eu me colocar no lugar do outro. E aí a gente fala sobre ambiguidade, né? É você saber que tem alturas diferentes, mas que eu posso ficar de sua mesma altura, mas eu vou precisar de um pedestal ali para ficar mais ou menos do seu tamanho. Não tem essa questão de, tipo, igual. Eu não consigo sentir no mesmo modo. Eu acho que demonstra uma maturidade emocional, você ter esse discernimento de que eu não consigo sentir 100% como o outro. Eu sempre vou dar... Porque, assim, a gente vem de vivências diferentes.
de culturas diferentes, você foi criado numa casa diferente, São histórias recebeu uma diferentes. educação diferente, então um histórico completamente diferente. Uhum. Como que eu poderia, eu acho que seria até audacioso dizer isso, né? Uhum. Eu posso sentir 100% como você está sentindo, Uhum. porque fomos de contextos diferentes. Exatamente. Muito legal isso, gente. Bom, eu acho que na prática, se a gente for colocar na prática da vivência da saúde mental, como que ela vai influenciar direto ali nas minhas relações? Uhum. Seja nas amizades, sejam em relacionamentos amorosos, ou na convivência com a família mesmo, seja os pais ou os responsáveis. Porque eu, particularmente, eu venho de uma ideia meio que formada no sentido de a saúde mental na maioria das vezes, você estar bem, mentalmente, emocionalmente, você conseguir reagir quase que de uma forma 100% positiva com as situações e problemas que surgem. E não só eu, conversando com algumas pessoas, a gente consegue perceber que também tem essa ideia de saúde mental. Mas pelo que vocês apresentaram, não é você estar 100% sempre, você pode oscilar, mas vem além disso, né? É um controle mais interno. Exato. Esse 100%, né, a gente sempre trabalha com tudo ou nada. E é alguma das demandas que chegam pra gente na sessão. Alguém querendo ser feliz o tempo todo, ou alguém sendo triste o tempo todo. Olha E aí isso. querendo estar naquele momento o tempo todo. Então a gente mostra justamente pra ele que tá tudo bem você sentir, mas que não dá pra você 100% sentir tudo ou você não sentir nada. Você sempre vai sentir alguma coisa. Então, essa ideia de que, tipo, nossa, eu vou ser para sempre feliz, ela não é real, ela não condiz com a realidade. Ela não condiz com as nossas capacidades humanas de sentir. E aí, dentro desse contexto mesmo de saúde mental, as pessoas costumam trazer uma ideia comprada, né, que foram dita para ele, que tipo, você não pode ficar triste, você está triste demais, que é o que a gente chama de positividade tóxica, né? Então é aquela pessoa que sempre quer que o outro esteja feliz também e não. Dentro do processo terapêutico, nós vamos ter que trabalhar com esse paciente para que ele consiga compreender que as suas emoções, elas não são nem suas amigas e nem suas inimigas, que ela é mais ou menos como o mar. Para quem já foi no mar, quando você vai contra ele, você rapidamente se afoga, você demora a se estabelecer o pé novamente na areia. Agora, quando você vai com as ondas, rapidamente você volta para o seu estado natural novamente. Então, nós dizemos, eu gosto de brincar com essa metáfora, que os sentimentos é mais ou menos isso. Ao invés de você ir contra ele, é muito mais fácil você ir com ele. Isso quer dizer o quê? Sinta. Então, se você sentiu estar triste, é porque alguma coisa naquele ambiente sinalizou para você que algo não está legal, que é algo que precisa ser mudado. E a função da tristeza é exatamente essa, você pensar para resolver os seus problemas. Eu acho, você falando aí, e me veio muito a fase da infância. Porque, por exemplo, 2 pontos que eu vou falar. O primeiro, você falou sobre essa ideia que as pessoas têm de romantizar muito a vida, né? Sempre tem que estar bem, tudo tem que ir muito bem sempre, eu não posso passar por problemas nem por nada. E quando a gente pega crianças ali e vê os desenhos que essas crianças assistem, geralmente vai ser coisa muito, muito linda, muito perfeita. Um conto de fadas, ou uma família muito feliz, uma coisa muito harmônica. E aí você vai pra realidade, e a realidade já não é tão assim. Você encontra crianças que tiveram que passar pela separação dos pais, ou crianças que tiveram que enfrentar uma doença ainda muito novas. E o outro ponto que você falou que me chamou muita atenção também foi na questão de a gente se permitir sentir a dor. E quando você pega uma criança que tá num comportamento de, sei lá, ela tá chorando às vezes, e ela tá chorando em público, as pessoas, sendo os pais ou os responsáveis, sempre têm a ideia de reprimir aquele sentimento. Não chore, ou pare de chorar. E eu acho que, particularmente, é uma opinião minha, claro, mas eu acho que seria ali a ideia de sinta isso mais de uma forma mais contida. Não arme tanto escândalo como uma criança que faz birra, mas o choro ele tem um motivo, né? Ele tem uma causa. Você nunca vai ver ninguém chorando por nada, nenhum adulto não chora por nada, então uma criança também não. Então, levando para esse contexto ali dos pequenos, eu acho que seria mais isso. E o que a gente percebe na educação,
mesmo estando pequeno, é que reprime. Desde novo, reprime. Não, você não pode chorar. Chorar é demonstrar fraqueza. Muitas vezes acontece isso com os meninos, por exemplo. Homem não demonstra sentimento, homem não demonstra o seu lado frágil. E vai criando uma cultura disso. E a gente sabe que é totalmente ao contrário. A menina tem esse lado mais emotivo, mais sensível, né? É uma característica da figura feminina, mas o homem também tem as suas emoções, ele tem que respeitar isso, ele tem que sentir isso, porque senão a gente vai ver cada vez mais na sociedade homens deprimidos, literalmente, por não respeitarem os seus momentos, porque tem aquela ideia de que eu sou a figura masculina, então eu preciso estar sempre forte, né? Por vir aquela ideia do homem ser o protetor, o homem ser o provedor, e aí acabam se sobrecarregando. Então eu acho que a gente precisa defender esse equilíbrio, né? O homem sempre estar ali na sua figura masculina, seja provendo, seja protegendo, mas também se permitindo sentir e se curar dos seus sentimentos. Essa questão de não sentir, não chorar, mais voltada para a questão masculina, né? Ela é uma questão cultural, porque ensinam pra gente como ser feliz, como você vai sorrir, o que você tem que fazer, mas não ensinam pra gente como você vai lidar com a tristeza ou quando você vai lidar com a raiva. E aí acaba caindo numa ideia de que você não pode sentir, que é algo que você tem que evitar o tempo todo. Mas veja, você é como se fosse um potinho. Se você está transbordando, se você tampar isso, você vai prejudicar o seu corpo. Então você vai se prejudicar para não prejudicar o outro, porque o outro te disse para você não sentir isso. Então a gente trabalha isso dentro da sessão, que é, você pode sim transbordar, portanto que isso não invada o espaço do outro, o limite do outro. Então você pode sim chorar. Às vezes, dentro do consultório, dentro de um contexto com crianças, elas vão chorar e a gente tem que explicar isso para os pais, que eles têm essa ideia também de que, tipo, a minha criança está chorando, ela está em sofrimento. Opa, nem sempre. Quando as pessoas choram, elas estão em sofrimento. Quando ela chora, às vezes, ela está feliz também, ela está emocionada, ou porque foi sinalizado que algo não foi contra o que ela quis, ela sentiu ali que foi, não foi legal. Exato, né? Aí vem uma frustração e a gente precisa sentir a frustração para poder saber lidar com ela. Que às vezes, se você não sente, você não vai saber lidar. Se você nunca sentiu a raiva, você vai saber que isso é raiva? E como que você vai lidar com isso? Sempre de uma forma muito primitiva, né? Batendo, gritando com o outro, jogando coisas. Então você precisa permitir sentir isso. Muito bom. Regina? Voltando à questão do sentir, é muito importante a gente frisar essa questão, porque nós vivemos a cultura do belo, do feliz, esteja bem, né? As redes sociais apresentam use uma máscara. Usamos máscara o tempo todo, tudo bem, mas há momentos em que você pode ser apenas você, né? E, obviamente, a gente precisa de máscaras. Deus me livre se a gente fosse só a gente o tempo todo, né? Mas, por exemplo, alguém perdeu alguém. Não chora, ele está melhor, ele parou de sofrer. Isso não é consolo. Tem uma dor. Tem uma dor e essa dor precisa ser sentida, tem que deixar doer. Às vezes pode parecer assim até meio sádico, mas não é. Eu digo, deixe doer como nunca, para não doer nunca mais. Porque aquela dor que naquele momento não foi dado a ela, vazão, ela vai ser reprimida, recalcada, e lá na frente ela vai voltar, e é como um órgão inflamado que de repente começa a dar febre no corpo inteiro, a cabeça, a latejar. Quer dizer, o problema é a cabeça, é o corpo, não, é algo que está ali, que está fazendo mal, que precisa realmente ser colocado para fora, né? Então eu acredito que o Elton concorde comigo, acho que a gente concorda com isso, que é um dos alvos que a gente precisa de aprender a colocar, a deixar sofrer. Não é brigar, não é fechar a cara, mas é saber se comunicar. Inclusive, eu estou dando aquele curso, né, Comunicação Não Violenta, que é justamente isso, saber dizer o que eu estou sentindo sem cobrar do outro
que venha suprir a minha necessidade, mas entender que é o meu sentimento. E eu que tenho que lidar com isso, né? E eu que tenho que lidar com isso. Obviamente, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não partir para o outro extremo. O problema é seu, você tem que lidar com ele. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque aí vem, né, que o Elton falou. Passividade vai para agressividade. Exatamente. Né? Então, assim, vamos tomar cuidado com isso daí. Sim. E um outro ponto é que existe essa... Tem que ser. Tá, tem que ser, mas não é. A realidade, a vivência do dia a dia é da mãe, por exemplo, tá num teatro, tá num supermercado, a criança chorou e tal, entope, cala a boca, não é? Então, a mãe não está, às vezes, preparada para lidar com aquilo, com a exposição que ela está sentindo, que o filho está provocando. Às vezes, em casa, eu trabalho muito com pessoas que elas têm que ajudar na renda familiar. Sim. Então, ela vai trabalhar 8 horas por dia, ela vai enfrentar um trânsito caótico, que seja dirigindo, que seja no Uber, que seja no ônibus, pior ainda. Então, ela chega em casa, ela tem que preparar alimento, ela tem que fazer marmitas para o dia seguinte, preparar a lancheira, ajudar a filha a fazer tarefa, no caso de mulheres ou de maridos, que às vezes ainda tem, depois do trabalho, ainda tem que ir trabalhar como motorista alternativo para poder, sabe, suprir ali. Então, essas pessoas, elas vão só segurando, segurando. E aí a gente entra, quer dizer, tem uma cultura de o homem não poder sentir, da mulher ser sempre aquela comportadinha, que está sempre sorrindo, cuidadora. Sim, tem essa cultura. Além dessa cultura, tem uma realidade perversa, entendeu? Que oprime, que obriga essas pessoas a pensar que elas têm que dar conta. Sim. Sabe? Literalmente uma cultura do dar conta. Então, tem que dar conta. Não, você não tem que dar conta. Mas até a pessoa perceber que não é que ela não tem que dar conta, que ela não vai dar conta, ela já está adoecida mentalmente. E como nós não temos essa tradição, essa cultura de que saúde mental é tão importante quanto a física, né? Porque se seu dente doer, você corre no dentista, não é assim? Mas de repente você está ansioso, de repente você está ficando mais irritado do que o normal, de repente você está mais cansado do que o normal, você não vai procurar tratamento para isso, né? Até mesmo porque os outros vão dizer, isso é frescura. Eu achei super interessante isso que você falou, da ideia de dar conta, que é uma ideia que a sociedade prega pra gente hoje em dia. E tanto na análise como na terapia mesmo, a gente vai ter esse sentimento de que tá tudo bem você lidar com a frustração de não ter dado conta. E eu acho que quando a gente sai ali daquela fase da pré-adolescência, da adolescência para a fase adulta, a gente vai percebendo isso, algumas frustrações vão sendo percebidas dentro da gente, de ideais que a gente criou, ideais que a gente formalizou, e aí quando aquilo não acontece, quando aquilo não ocorre, eu preciso lidar com o sentimento e falar, Manuela, tá tudo bem, e passar por cima daquilo. E, por exemplo, você falou da rede social, e me lembrou da rede social, né, que a gente vê essa cultura de... Um exemplo, eu estava assistindo uma influenciadora esses dias e o story dela, ela falava literalmente, não é tão conhecida, mas ela influencia pessoas. E ela falou literalmente, gente, hoje eu não tô com tempo pra chorar. Hoje eu queria chorar, mas eu tô sem tempo. Então, como eu não coloquei na minha agenda, vai ter que deixar pra semana que vem. Ou seja, eu vou jogar pra semana que vem o choro que eu gostaria de vivenciar, de sentir hoje. E aí você falando me lembrou desse story dela que eu vi essa semana. E como a gente negligencia, né, os nossos sentimentos, como a gente coloca eles lá embaixo e coloca uma pilha de coisas acima, até por outras pessoas e não por nós mesmos. Eu perguntaria a ela se ela consegue chorar com hora marcada. Eu fiquei curiosa, né? Porque chorar com hora marcada só se for na terapia. Né? Aí é diferente. Eu tento conter quando eu quero chorar, mas não dá, ainda sai as lágrimas e eu vou secando e vai caminhando. Mas é muito interessante isso, essa ideia de realmente reprimir o sentimento ali, que é da hora. E sabendo que ele é daquela hora, sabendo que ele é do momento, eu fico me perguntando quando eu vou voltar nesse sentimento. E se eu nunca voltar nele, né?
me preocupa o jeito que a gente tem deixado as coisas embaixo do tapete. Vai por mim, E volta. Vai somando, Uma hora né? vem, né? Sim. Eu falo que, às vezes, para nós que já temos conhecimento da saúde mental, né, da psicologia, da psicanálise, nós temos esse conhecimento sobre a complexidade, né, que é ser um ser humano, e ainda assim a gente não chega a uma conclusão do que é, né, mas a gente tem um básico ali, com bases científicas, do que é mais favorável, vamos dizer assim, né, fazendo um juízo de valor, o que é mais ideal, o que pode te deixar mais feliz naquele momento. E muitas das vezes as pessoas atribuem que a tristeza, a raiva ou o medo são emoções ruins. E aí eles acabam prolongando, passando. E não é essa ideia que nós temos. Mas, por outro lado, nós sabemos que é difícil sentir. Porque sentir, principalmente essas que foram ditas para nós, que são emoções ruins, ninguém está preparado para lidar com isso. E quando você chega e sente o baco, rapidamente, vem aquela vozinha lá dizendo para você, engole o choro. Aí eu só mudo para, não coloquei na minha agenda, não tenho tempo hoje para chorar. É basicamente a mesma coisa, é a mesma função, tem a mesma funcionalidade ali de evitar essas emoções que era visto como algo ruim, mas isso vai te prejudicar muito mais a longo prazo se você manter ela guardada, do que a curto prazo se você deixar ela vir. E primeiro, pensar o que foi que aconteceu que te deixou com esta emoção. Porque tem um motivo dela estar ali, tem um porquê dela estar ali. E se você não tirar um tempinho na sua agenda para você pensar sobre ela, ela vai acumulando, ela vai somando dificuldades. Porque às vezes nós estamos falando aqui separando emoções, né? Mas às vezes a gente sente tudo junto ao mesmo tempo. Aí depois a gente fala, nossa, por que eu estou com raiva? Talvez seja aquela tristeza que você guardou e ignorou, que ela foi somando e aí foi juntando outras em conjunto. Aí eu sinto raiva, aí eu sinto ansiedade, eu sinto medo do que as pessoas vão falar ou pensar sobre mim. Aí a gente começa a falar de algo mais complexo, né, que é de transtornos. E muitos dos transtornos, eles são exatamente isso. É uma intensificação dessas emoções, uma complexidade de sintomas onde as pessoas foram guardando e chegou um momento que ela não aguentou mais. É mais ou menos assim. Se a gente olhar assim, igual, colocando os sentimentos ali, sentimento de comparação, que seria muito presente hoje na nossa sociedade, né? Principalmente com o avanço aí das redes sociais. Hoje em dia todo mundo entra no Instagram todo dia, a qualquer hora, e vê muitas realidades diferentes de vida. E se a gente for olhar para um lado, por exemplo, um adolescente ou um pré-adolescente que está ali, né, se formando ainda, ele não tem uma visão de mundo formada, ele ainda está descobrindo muitas coisas, ele ainda está se percebendo em muitas coisas. E como que seria para o adolescente? Reformulando a minha pergunta, o quão prejudicial seria essa autocomparação? Eu já conversei com pessoas que defendem a ideia de você deve se isolar completamente das redes sociais. E eu acho isso algo muito quase que impossível de se fazer, porque hoje as redes sociais estão em tudo. Se você não trabalha com ela, você faz alguma coisa com ela, tem gente que a renda que leva para a família, né? A renda mensal, financeiramente falando, é feita com as redes sociais. Então eu acho que ser radical demais também é um problema, né? E eu não gosto da ideia de você fugir. O problema surgiu ali, você foge dele. Não, eu acho que você tem que buscar ferramentas para encará-lo, né, de frente. Isso vai te tornar mais resistente, isso vai te tornar uma pessoa mais forte. Então eu queria saber o posicionamento de vocês em relação a isso. Um adolescente ali que está ainda se constituindo socialmente, como que ele vai lidar com isso, com essa autocomparação das redes sociais, do Instagram, por exemplo? Olha, o que a gente, saindo do lugar comum, né, que é passeios, programas em família e tal, essas coisas todas, eu acredito que ele tendo um bom grupo familiar sólido, né, onde ele, como sujeito, é constituído e confirmado desde a sua, né, criancice, com certeza ele vai ser
menos propenso a ser uma vítima da rede social. Porque existem as compulsões, existem e tal, mas às vezes se radicaliza, se generaliza, porque passa o dia inteiro na rede social. Mas muitas vezes aí culpa a rede social, culpa o adolescente, mas eu vejo, às vezes, famílias onde a mãe, como eu disse, chega e ela está cansada, ela tem que fazer um monte de coisa, ela bota o celular na mão da criança para a criança dar sossego. Isso, sabe? Aí depois, ele está dependente, ele está... das telas. Sabe? Peraí, vamos tudo, como você mesmo disse, vamos buscar o equilíbrio. Primeiro, tem os influencers. Antigamente, os adolescentes queriam chegar na faculdade porque pensavam assim, completei 18 anos, formei, eu tenho um carro e apartamento. Hoje em dia, não preciso estudar, basta me tornar um influencer que eu vou ganhar dinheiro. Que teve a época também do jogador de futebol, né? Então são, vamos dizer assim, modas, a grosso modo, que surgem. Então, que influência essa criança, esse adolescente está seguindo? Sabe? Então, enquanto os pais são responsáveis, aspas, nessa responsabilidade, pela constituição desse sujeito, que está preparando esse sujeito para lidar com frustrações, com demandas, com cobranças, com pressões, né? Então, é interessante haver esse, que o Winnicott chama de holding familiar, para que ele tenha bases sólidas, pessoas que ele confia, né? Laços bem seguros para que ele possa, eventualmente escorregou, mas ele tem alguém que está ali pronto para ele conversar, que está pronto para poder saber o que está acontecendo, né? Obviamente, a adolescência é um período em que às vezes eles se isolam, mas esse isolamento dele, da família, está sendo um isolamento saudável, que é aquele do sujeito realmente está se organizando, ou ele está usando esse isolamento para fugir para as redes sociais? Então, sabe aquele negócio assim, uma liberdade vigiada, aspas, porque os pais precisam ir concedendo a autonomia, essa confiança, mas eles também precisam estar seguros de que esse filho está sabendo lidar com esses passos que ele está dando, né? Não é simplesmente liberar geral, mas não é também radicalizar e pronto, não está. Então, tudo tem um equilíbrio, uma forma de lidar. Volto a falar, é o ideal. Mas o que eu disse. Sempre a realidade. Né? Na realidade, às vezes é um pouco lá diferente. No início, é sempre os extremos. E esse extremo, ele está prejudicando até que ponto esse adolescente? E até quando isso está beneficiando ele? Então, é a gente ponderar. Eu não me arriscaria aqui a atribuir um juízo de valor sobre um adolescente, que você tem que 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas de telas, não sei. Não consigo te dizer isso com propriedade e com certeza, porque cada história vai ser única, cada um vai sentir e vai pensar de uma maneira diferente. Mas a opção do extremismo, ou seja, retirar tudo ou deixar muito, aí, se isso começar a gerar prejuízos, clinicamente falando, aí sim a gente tem que pensar em estratégias. E a mesma estratégia que eu pensar para aquele adolescente não vai ser para outro adolescente. Vão ser estratégias diferentes. Por terem realidade diferente. Isso, né? Que é o que a gente disse lá no início. A gente não tem uma receita pronta. A gente tem recursos para poder melhorar e te ajudar dentro daquela situação, daquele contexto específico. É identificando a realidade de cada um, a subjetividade de cada um, como cada um vê, sente, pensa, o ambiente de cada um, porque, como o Elton mesmo disse, o João não é igual ao José, que não é igual ao Pedro, que não é igual ao Giovanninho, não é igual a Maria. Então, assim, não é questão de gênero, não é questão de idade, é uma questão de pessoas são indivíduos, únicas. Sujeitos e pronto, não dá para poder usar a mesma receita, né? Só se for remédio. Exato. Vocês falando isso, e eu acho que fica muito clara a ideia de que pessoas se inspiram em pessoas, né? Então, por exemplo, se você não vem... É a realidade de muitos brasileiros, nem todo mundo vem de um lar completamente estruturado. E os que têm o privilégio disso sempre acabam tendo ali
não diria oportunidades, mas acabam tendo portas abertas no sentido de emocionalmente se equilibrar mais e lidar melhor com as situações e problemas da vida. Mas é exatamente essa ideia, se você não vai se inspirar nas suas figuras ali parentais, que seria ou o pai ou a mãe, né, ou um responsável que está diretamente ligado, você vai se inspirar em outras pessoas. Então, quando a inspiração falha ali dentro, né, do lar, da casa, você busca isso fora. Mas isso- Que seria para suprir uma deficiência, eu acho. Mas isso, naturalmente, dentro do desenvolvimento humano por si só, propriamente dito, é natural que aconteça. A criança mesmo, ela tem um apego ali nos seus cuidadores seguros, né? Pai, mãe ou outro cuidador, se não tiver pai ou mãe, até os seus 6 anos. Quando passa para os 7, 8, ele começa a ver outras figuras para ele começar a se espelhar, ele fazer esta comparação para ele, um outro mundo. Chegando na adolescência, ele não quer mais saber do contexto familiar, ele quer os seus amigos. Porque se a gente parar para pensar, o que esses familiares dizem para este adolescente? É só regra, é só não, é o que ele não pode fazer, não faça isso, não faça aquilo, sai do celular, vai fazer alguma coisa. Sempre muito críticas. Nossa, olha, tá com a voz diferente, olha, não sei o quê. Críticas, né, o que parece não ser, mas veladas através da mudança familiar, do corpo. Né? Exatamente. Então, você vai querer ficar num ambiente desse? Não. Então, você vai buscar mesmo outras redes ali de apoio, que são aquelas pessoas que são compatíveis com você, ou seja, um grupo de adolescentes. E aí, pensa, se a gente falar do celular, se eu tirar um celular de um adolescente hoje, como que ele vai socializar? Porque no grupo que ele está todo mundo falando sobre o tico-teco, sobre redes sociais, sobre Instagram, e ele vai ficar lá parado, o diferentão? Sem ferramenta. Enquanto ele está lá sem o celular, tá a mãe, ou o pai, ou um outro cuidador também no celular. Então, será que isso é justo? Será que isso é o ideal? Então, é pensar mesmo para aquele sujeito, para aquele indivíduo, o que vai beneficiar ele e o que vai prejudicar. Isso vai afastar ele ou vai aproximar ele? Então, é pensar mesmo. Maravilha. Gente, eu amei o nosso bate-papo hoje. Me senti muito à vontade com vocês. Também pude aprender, desconstruir algumas ideias que tinha, construir outras. E eu acho isso muito importante para o nosso amadurecimento como pessoa e também como cidadão, né? De uma sociedade que a gente faz parte. Quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, Regina. Muito obrigada, Laura. Eu que agradeço. Quero agradecer você de casa que nos acompanhou até agora. E eu acho que é isso. Tchau, tchau e fiquem com Deus. Até uma próxima. Tchau, tchau.